A imagem de quem? Segundo os Coríntios 4:4. Ele é a imagem do Deus invisível. Assim como está em Colossenses. Assim como está em Hebreus. Ele é a imagem, ele é a expressão exata do ser de Deus. Então quem foi que Isaías viu aqui, irmãos? Ele viu o Senhor Jesus. A sua glória eterna, antes da encarnação. Sentado no alto sublime trono. Ele viu as abas das suas vestes que enchia todo aquele trono, aquele templo. Aí ele vai dizer e descrever que serafins são anjos de 6 asas. Com 2 eles cobrem os olhos, com outras 2 eles cobrem os pés, e outras 2 eles voavam. E eles voavam proclamando santo, santo, santo. O que significa essas três expressões santo? Isso não tem em português. Tem no hebraico. Chama hiperlativo. Que também tem no grego. Hiperlativo. Esse hiperlativo é quando você quer descrever uma coisa que te falta palavras. Você não consegue chegar ao fim disso. Então, quando você quer dizer que uma pessoa é muito bonita, ela é linda, você diz lindo, lindo, lindo. Uma fruta saborosa. Saborosa, saborosa, saborosa. Não é mera repetição no idioma hebraico. A pessoa que está do outro lado está, opa, sério? Porque isso assombra. Então ele é santo, santo, santo. Santo é o Senhor dos exércitos. E diz, e toda a terra está cheia da sua glória. Em João 12, a partir do versículo 38 até o 41, Isaías vai citar. No primeiro texto, no versículo 38, ele vai citar aqui Isaías 53. João vai citar Isaías 53, 1. Aí no 40, diz assim, Deus cegou os olhos do entendimento deles, a mente deles, para que não vejam e não entendam e não se volte para ele, ou sejam curados por ele. Isso aqui é Isaías, esse contexto, Isaías 6:10. Que isso me ensina, irmãos. Ensina para todos nós. É que na mente de João, Isaías 6, Isaías 53 estão ligados. Estão ligados. Tem 2 lados aqui. São as 2 faces do Redentor. Uma face antes da encarnação. E a outra face na encarnação. Aqui você vai ver. Deixa eu mostrar isso melhor para vocês. Por exemplo, Mateus capítulo 17, versículos 1 e 2. Veja isso. Mateus 17, versículos 1 e 2. Está assim, 6 dias depois tomou Jesus Pedro, Tiago e João e os levou em particular a um monte, que é o Monte Hermon. E diz assim, e foi transfigurado diante deles. E o seu rosto resplandecia como o sol em toda a sua força. Está vendo aí? E as suas vestes resplandeceram. Irmãos, irmãs, depois de mais de 60 anos, João vai descrever isso aqui. Ele diz assim, João diz assim, vimos a sua glória. Possivelmente, João 1,14 é uma referência a isso aqui. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 1, o versículo 16, na parte final, ele diz, nós mesmos, fomos testemunhas oculares da sua majestade. É isso, irmãos? Eles estão testemunhando o quê? Agora vamos para o outro lado. Veja no lado de Isaías. Ele é santo. Ele está sentado no seu trono. No seu trono. Cheio de glória. A sua glória enchia todo o trono. Serafins o adoravam, dizendo que ele é santo, santo, santo. Que linda visão. Mas qual é o outro lado de Isaías? Qual é o outro lado dele? Do seu escrito, do que ele viu? Ele viu que aquele cuja majestade é adorada por todos os anjos da glória, cuja glória se estende de eternidade a eternidade por todo o universo. Sua glória enche. Ele viu ele desfigurado numa cruz. Aquele rosto de glória nem parecia o rosto de homem.
aqui, olha o que esses homens disseram: vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Nós mesmos somos testemunhas oculares da sua majestade. Agora, por favor, Isaías 53, versículos 2 e 3 diz: porque foi subido como renovo, como a raiz de uma terra seca. Não tinha aparência e nem formosura. Olhamos para ele e não havia nenhuma beleza que nos atraísse. Aí diz assim: era desprezado. Aqui está, Mateus 27, 46. Era desprezado. Ele foi o mais rejeitado. Por quê? Porque Deus nunca havia rejeitado alguém dessa forma. Não houve e não há nenhum registro bíblico que Deus rejeitasse alguém como ele rejeitou. Eu falo isso com a mais profunda reverência do meu coração. Ele rejeitou seu filho naquela cruz. Por nós. Mas ele rejeitou. Não foi por causa da sua ira. Ele rejeitou por causa do seu amor por nós. Escute isso, irmãos. Você vê ali o conflito. Não tem conflito. Ele derramou. E nós não amamos. E nós estamos distraídos com essa vida mundana. É muito. Só pode ser coisa de Satanás na nossa cabeça. Ele despejou uma tempestade de ira que era contra nós sobre o seu filho. O abandonou naquela cruz. Mas foi por amor a você. Por amor a mim. Por amor a todos nós. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens, porque nunca houve alguém que experimentou tamanha rejeição de Deus como o Senhor Jesus. Homem de dores, por quê? Porque ele foi aquele que experimentou o sofrimento na sua maior profundidade. Ele sabe o que é padecer. Como um de quem os homens escondem o rosto. Aí diz, ele era desprezado e dele os homens não fizeram caso. Irmãos, não é fácil você ler esses textos, porque agora você volta sua mente para Mateus 27, 46, você começa a entender. Isaías viu isso. Aquilo que aconteceu com o nosso Senhor, Isaías viu. Eu não sei, irmãos. Quando eu disse penetrar na mente de Isaías, eu acho que beira um pouco até uma certa arrogância da minha parte. Mas me perdoe, irmãos. Porque quando eu olho aqui, pensando em Isaías, eu fico imaginando o desespero e o conflito que ele enfrentou. Se por um lado ele viu ele sentado no seu trono de glória, adorado como Senhor de tudo, de todos, como aquele que é santo, sábio, soberano, cheio de glória. Ele o vê aqui agora, desfigurado. Ele o vê agora totalmente desprezado. Não é fácil. Há uma grande profundidade abismal aqui nesse pronome oblíquo da primeira pessoa do singular. Porque me. Eu saberia entender muito bem, irmãos. Não teria outra alternativa. Qualquer um de nós saberia compreender muito bem se fôssemos abandonados por Deus, ou não. Sim. Eu saberia, irmãos. Eu entenderia, para minha eterna infelicidade, eu saberia que eu estaria levando eternamente a culpa dos meus pecados. Por isso Deus me abandonou no inferno, toda a eternidade. Eu estaria desfigurado. Ser abandonado por Deus é a causa final das consequências do pecado. O inferno é o estado daqueles que foram eternamente abandonados por Deus. Era isso que eu merecia, que cada um de nós aqui merecíamos. Mas ele não. Para nos salvar desse triste fim, desse triste destino, ele deixou o seu trono, a sua glória, o seu trono. E ele veio tomar o meu e o teu lugar. É por isso que hoje nós estamos aqui para comer e beber dele. Porque dele nós somos partes. Aqui você vê essa dor do silêncio. Não existe agonia igual para a alma humana. Não existe uma agonia para a alma humana que seja maior do que a dor do silêncio. Não há experiência de vida tão terrível como a dor do silêncio.
A dor do mistério, num estado de abandono, onde você não tem resposta. Você fica dizendo, por quê? Porque nessa hora, irmãos, quando você se sente desprezado, desprezada, sua alma chega a uma profunda aflição, porque você não sabe o que está acontecendo. É nessa hora que a alma grita, por quê? Por quê? Meus irmãos e irmãs, aqui não há um conflito de amor e comunhão. Não era, Jesus não foi lá resolver o seu problema com o Pai. Ele foi resolver os nossos problemas. E os nossos problemas não eram problemas pequenos. Eu vou encerrar a nossa live por aqui. E quando ele fala que Jesus Cristo não foi para resolver um problema com o Pai, foi para resolver os nossos problemas. E o que eu vejo hoje são os filhos não querendo administrar os negócios do pai. Eu fico lamentando que esses filhos estão na mão de Satanás, porque não é possível. Se Jesus Cristo, aos 12 anos, ele fala que cumpria ele cuidar dos negócios do pai. Depois ele vai para a cruz para fazer a vontade do pai. O filho de hoje não quer cuidar dos negócios do pai. E o pai precisando, né? É o fim dos tempos mesmo. E o triste é o pai ver a decadência do filho, espiritualmente falando. Eu estou falando a nível espiritual, não é a nível. Até a nível mundano, né? A gente sempre sabe que o filho, ele herda as coisas do pai e começa a administrar as coisas do pai. Hoje o filho se nega. É muito triste. E pior que quem tem discernimento espiritual vê o outro na mão de Satanás, como se Satanás estivesse estrangulando o filho, cônjuge, o amigo, o sócio, o parceiro, e não pode fazer nada, porque é uma questão espiritual. Não é uma questão que o outro ser humano consegue ajudar, a não ser orando, a não ser edificando Cristo em si próprio, para ver se toca o coração do outro, para que o outro receba o Espírito Santo e se salve para a vida eterna. As pessoas ficam preocupadas que, não, fulano morreu, meu pai está doente. Meu pai está doente não é nem meu caso, né? Porque hoje, se o pai está doente, a mãe está doente, fala, bom, que morra logo, porque eu quero, olha, herança. Ninguém admite isso, mas isso é verdade. Isso eu não quero administrar. E administrar os negócios dos pais, às vezes administrar os problemas de saúde do pai. Não é só administrar a parte boa, financeira, empresa, os bens, mas enfim, é os fins dos tempos, está na Bíblia, não tem novidade. Está aqui, ó, na Bíblia, fim dos tempos. Por isso que se a gente não tiver o Espírito Santo, precisa aprender a ver, ó, Espírito Santo aí, ó, não dá certo. Tchau, bom almoço, bom domingo e amanhã, 6 horas da manhã, reiniciamos as nossas lives, né? Amanhã é a sexta live do mini treinamento. Tchau, tchau. Obrigado.